Felipão, outro quem deu entrevista para um podcast foi André Rizek, que é outro cara que eu tenho muita vontade de conversar também. Muito bom, hein? Ele foi no Charla e falou sobre vários assuntos, entre eles entrou numa seara polêmica, que é até o tema dessa live, que ele disse sobre a maneira como a imprensa, no geral, trata o Flamengo em relação aos outros clubes. Algo que a gente até falou sobre isso, acho que semana passada aqui, ou não? Sobre o quê? Sobre o tratamento diferenciado do Flamengo na imprensa. A gente falou sobre isso recentemente aqui na live. Falamos. A gente falou sobre isso recentemente. E aí agora, o cara que é uma das grandes vozes do Grupo Globo falou a mesma coisa. Então vamos ouvir o que André Rizek falou e que revoltou os flamenguistas na internet. Polêmico, hein? Não se pode falar nada do Flamengo na internet que revolta a Flá TT. Vamos lá, normal. O Flamengo tem um tratamento nobre. Tá corrido aqui, eu vou tentar colocar um pouco mais, porque os caras adiantaram o vídeo, vou colocar 0,75 para ver se melhora. Nobre, então, por exemplo, Flamengo vence a Taça Guanabara. Guanabara é do Mengão! E outros clubes ganham e são zoados. Aí o Botafogo ganha o campeonato estadual, Botafogo vence o estadual esvaziado. Peraí. O Flamengo ganha a Taça Guanabara, a Guanabara é do Mengão. Botafogo é campeão estadual, Botafogo vence o estadual esvaziado. Não, alguma coisa tá diferente. O Vasco vai jogar com o Real Madrid, a manchete é vice de novo, olha lá. O Flamengo perde do Liverpool, parabéns Flamengo, bela partida. Não, pera aí, calma. Enfrentamos de igual O para Fel igual. jogou de igual para igual. Né? Então, assim, eu acho que criou-se Isso na imprensa. na imprensa. É que se pegou a época do Extra forte também, né? Pode o ser. o Extra ali naquela época. Trabalhando. Olha o Betão, Então, assim, O lance também, flamenguista. aqui no Rio. Eu não sei se o Rizek teve... Ronaldinho jogando no Flamengo. Ronaldinho espirrava. Ronaldinho! Aí o Vasco ganhava do Aurora. Maior goleada da história internacional do Vasco. 4 linhas. Não, peraí, tá estranho. E aí você acostuma o torcedor do Flamengo que tem que ser assim. Ao Flamengo tudo e aos outros nada. Zoeira, trata com desdém, com piada. Então o próprio torcedor do Flamengo se habituou a esse tratamento. Então, por exemplo, eu entendo o Thiago falar isso porque durante a Copa do Mundo, dá um exemplo prático. Eu disse que o John Arias era, na minha opinião, o melhor jogador, o mais completo jogador em atividade no Brasil. Mas e o Arrasca? Não falei do Flamengo, eu tô falando do Arias. Não pode elogiar nada que seja fora do Flamengo. Mas e o Arias? Perfeito, Arrasca joga bem, o Arrasca. É isso. Então, assim, eu acho que o torcedor do Flamengo se habituou. E, cara, não é nada contra o clube. A mídia foi se criando uma cultura de mídia no Brasil que ao Flamengo tudo e aos outros porrada, zoeira, entendeu? Diminuição, muitas vezes desrespeito. E eu acho que teve muito essa pegada durante o período em que eu fazia redação. E isso era muito claro para mim na imprensa, nos jornais impressos, na maneira como o noticiário era feito. Então, assim, o Flamengo é o clube mais popular do Brasil, é uma marca muito poderosa. Mas os outros também têm que ser tratados com respeito. É só isso, era a minha pegada para... No Rio eu sempre dou um exemplo aqui pra galera. Pô, cara, é isso, né? E isso é uma coisa, desculpa, mas é tão óbvio. Resumiu perfeitamente. Mas, assim, precisa de um cara que tá dentro do Grupo Globo pra falar isso, pra dar uma polêmica. Porque, tipo, né? Porque, assim, a gente vem falando isso, acompanhando isso, desde que mundo é mundo. Desde que mundo é mundo, cara. Não tem ninguém descobriu a pólvora aqui, mas ainda assim, é importante que ele fale, porque é um cara que, por exemplo, de novo, apresentou Redação e parte do programa do Redação é apresentar as manchetes dos principais jornais do país nos seus cadernos de esporte sobre o que estavam falando sobre cada um dos clubes, etc. Então, um cara que fez isso por anos, diariamente, que fazia, né, pegava todos esses jornais e comparava, ele tem ali um HD próprio, muito mais completo, para poder ter uma leitura que não parece chute. Porque também, às vezes, a gente falando aqui, parece que é meio chute, passa essa impressão, né? Mas não é necessariamente. E na verdade, cara, assim, é assim mesmo, sacou? É assim mesmo. E é assim por uma série de razões. É assim porque falar mal do Flamengo gera hate pesado. É assim porque falar bem do Flamengo gera audiência gigantesca. Então, é um negócio. Quando você tem um clube que detém um número de torcedores
desse volume. Tava vendo até outro dia o Alexandre Matos falar sobre isso, numa entrevista antiga que recuperaram dele. Ele falando que teve um ano que ele trabalhava no Palmeiras, não sei o quê, o Palmeiras tinha um contrato, acho que já era com a Puma, não lembro com quem, que o Palmeiras bateu o recorde dos recordes de vender camisa e vendeu 600 mil peças de camisa naquele ano. E aí eles foram olhar, nem era um ano tão bom do Flamengo, o Flamengo tinha vendido 2 milhões de peças. Tipo assim, um ano normal do Flamengo era tipo quase 4 vezes melhor do que um ano gigantesco do Palmeiras em termos de venda de produtos e tal. Porque também, por exemplo, uma pesquisa recente mostrou que a torcida do Flamengo, embora a gente brinque, tem essa coisa da terceirização e o caramba, ela também se comporta como uma das mais fanáticas do Brasil. Se não é assim na arquibancada, que é uma torcida que é por esse perfil, pelo menos esse último perfil aí, depois de 2019, que se montou muito em cima desses estádios, dos ingressos muito caros, enfim, que aí traça um outro perfil de torcedor de arquibancada, mas é uma torcida que compra, consome o clube, que vive o dia a dia do clube muito fortemente. Isso faz com que o Flamengo seja muito poderoso do ponto de vista financeiro, e esse é só mais um dos motivos pelos quais eu acho que não faria mal nenhum para o Flamengo abrir mão um pouquinho da questão dos direitos de TV para nós termos uma liga que faria dele ainda mais forte. É a minha maneira de avaliar. Mas a questão é que toda essa cadeia alimentar, esse peso que envolve o Flamengo, o fanatismo da torcida, o quanto... Olha, é só você olhar os canais de influencers flamenguistas, eles são maiores que os canais de influência de qualquer outro clube no Brasil, etc., por ser Flamengo. Os caras quiseram entrar com uma lei na ONU para transformar o Flamengo em nação, uma loucura. Nossa. Mas tem assim, por conta de toda essa força, por um negócio, por uma questão de money, dinheiro, a imprensa acaba tratando o Flamengo de um jeito. E aí, quando você não faz isso, por exemplo, nós aqui, a gente é taxado como odiadores do Flamengo. Irmão, deixa eu falar um negócio pra você. Anti-Flamengo, eu não tenho nada contra o Flamengo. O Flamengo não é meu rival. Nem meu. Eu, quando eu era criança, eu tinha muito mais medo do Vasco do que do Flamengo. Portanto, eu tenho muito mais ojeriza ao Vasco do que ao Flamengo. No seguinte, assim, e eu respeito muito a história do Vasco, como o Vasco foi constituído, etc., a camisa do Vasco e tal, mas eu tô falando uma questão esportiva, tá? Futebolística. A gente tomou 6 do Vasco no pior Vasco de todos os tempos, com o Fernando Diniz. E a gente pegou o melhor Flamengo de todos os tempos aí agora e ganhou de vocês, cara, na Vila Belmiro, na nossa pior fase, brigando para não cair. Então, o Flamengo nunca foi pedra no sapato do Santos. O Flamengo sempre foi um time tranquilo, assim. Então, eu nunca tive por que odiar o Flamengo. O que a gente às vezes acaba pegando bronca, pegando ranço, é de algumas posturas dos dirigentes do Flamengo. Por exemplo, a postura do dirigente daquela galera lá que estava no Flamengo antes, o Brás, o Landim, eu achava deplorável em uma série de aspectos. Como hoje acho que melhorou em muita coisa, porém, todavia, contudo, entretanto, a postura do presidente BAP com relação à Liga me incomoda, porque eu acho que vai ser ruim até para o próprio Flamengo em longo prazo. Pode ser que seja boa em curto, médio, em termos de grana e tal, mas em longo prazo é péssima. E quando a gente se coloca contra, parece que a gente está falando isso em benefício dos nossos próprios clubes. Também porque todo mundo vai crescer, tá? O Santos disputando uma liga forte será melhor e maior do que é hoje o Palmeiras, o Corinthians, mas o Flamengo também. O Flamengo não precisa vender. O Flamengo parece que não entende. O Flamengo não precisa vender sozinho o campeonato para ser maior que todo mundo, entendeu? Na figura do BAP parece que eles não entendem que abrir mão um pouquinho para tornar um todo forte vai fazê-lo continuar forte, continuar rico, continuar relevante, continuar ampliando suas receitas, tendo um produto forte. Assim, é um negócio que, cara, do nível do profissionalismo que o Flamengo tem hoje e tudo mais, me assusta, assim. E aí você vê a torcida e influenciadores, caras formadores de opinião, flamenguistas, encampando o discurso do BAP, quando na verdade eles deveriam interpretar de uma forma clara e objetiva, sabe? Mas é exigir demais, assim. E eu fico pensando, cara, será que essa megalomania da torcida do Flamengo, ela foi criada ou o flamenguista é assim de essência, sabe? Porque o Flamengo é
um time por característica da sua torcida, na minha avaliação, de paulista, de palmeirense e tudo mais, uma torcida megalomaníaca, cara. Que é mais ou menos o que o Rizek disse aí no corte do Charlo. É uma torcida que, quando ganha de 2, 3-0, 4-0, mano, Mengão rumo a Tóquio, e ao mesmo tempo, quando perde, é aquela crise, mano, absurda, assim, de tipo... Até o pessoal fala que a torcida do Palmeiras é corneteira, e é mesmo, é exigente, e é mesmo, quase nunca tá satisfeita. A do Flamengo, quando ocorre isso daqui, os caras transformam numa tempestade de copo d'água, assim, sabe? É. E eu fico pensando, será que isso foi retroalimentado ou criado pela própria imprensa? E aí eu falo da figura da Globo, que teve uma forte influência em transmissões de jogos do Flamengo, sobretudo na época áurea do Flamengo de Zico, nos anos 80, para outros centros do país. Eu fico com essa questão, Não, mas cara. não porque, tem questão nenhuma. Isso aí porque é assim, óbvio. cara, eu fico com essa questão de saber se era assim antes. Antes dessa proliferação Sempre foi. midiática que Sempre aconteceu. foi, cara. Você não viu o Ale falando outro dia de um Flamengo e Corinthians, uma narração do Galvão Bueno no início dos anos 90, que ele teria, segundo o Ale, narrado o gol do Flamengo que nem um maluco, e o gol do Corinthians parecia gol do Cobreloa. Assim. Tipo, cara, isso do início dos anos 90, quando ninguém sabia o time do cara. Então, isso sempre teve, velho. Sempre teve, mano. Então a Globo foi a responsável. Eu não sei se responsável, mas eu acho que eles entenderam que era um modelo de negócios que sustentável, assim. E realmente continua sendo. Ainda é. E aí, quando tem canais como o nosso que remam um pouco contra a maré disso, a gente é tratado como anti. De novo. Não tenho nada contra o Flamengo. Maré, eu diria. Pelo contrário, se der Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores, eu visto a camisa da torcida jovem flaca. Visto até da Flaguei, visto de quem quer que seja, cara. Visto, cara. Quem quer que seja, cara. Quero que se foda. Quero torcer pra caralho pro Flamengo, pro Felipe Luiz. Cara, você vai torcer pro seu amigo ficar feliz aqui? Nem fudendo, eu quero que você sofra. Caralho, Rodolfo, como você é ruim, cara. Não, eu sou uma pessoa... Impressionante, cara. Impressionante. Então, cara, mas a galera viaja, velho. A galera viaja pra caralho, pelo amor de Deus.